Olá, hoje o assunto é super interessante, autoestima. O que há por trás de tudo isso e como que a gente pode resolver essa situação? E a convidada de hoje é Tênis. Tudo bom? Como vai, Tênis? Tudo ótimo, tudo ótimo. Prazer de estar aqui contigo. Obrigada pelo convite. E eu tô aqui, né? Todo mundo, na verdade, como todas as pessoas, sempre trabalhando na sua autoestima, que eu acho que, na verdade, é o centro da vida de todo mundo, né? Tem a ver com amor próprio. Tá sempre no meio, no centro. Tudo tem a ver com o amor próprio, né? Até o amor que a gente dá para as outras pessoas depende do nosso amor próprio, né? Uhum. E como é importante ter amor próprio, né? Para a gente É conseguir se verdade. valorizar, se conhecer, assim, se perceber como ser humano fantástico. E o que que tu É diria para verdade. uma pessoa que está com baixa autoestima? Por onde ela pode começar esse processo? Pois então, eu acho que o primeiro passo é a pessoa se conhecer. Porque ela tem que entender da onde que vem a baixa autoestima. O que é que está fazendo com que ela interprete o mundo dessa forma, né? Porque é uma interpretação do mundo. A gente a interpreta como se a gente fosse menos. E tem um porquê por trás, tem uma razão central e tem consequências, né, dessa razão central que acabam se tornando um círculo vicioso. Quanto mais essa razão central começa a criar consequências na nossa vida, maior a baixa autoestima, né? Mais baixa fica a autoestima. Então, é muito importante que a pessoa olhe para dentro. O que, que tem dentro de mim que está fazendo com que eu interprete as coisas dessa forma, né? E aí se dá de várias formas, na verdade. Essa interpretação pode ser de várias formas, né? A baixa autoestima, ela pode se dar por uma interpretação X ou Y do mundo, né? Por exemplo, pode ser uma pessoa que entenda que ela é menos do que as outras em alguma coisa muito importante na vida dela. Então, aquilo ali é o central, os outros têm ou não têm. Ou pode ser uma pessoa que entenda que ela só vai ter valor se ela fizer pelo outro, sem parar. Uhum. E tem várias outras opções. Eu estou falando aqui, mas pode ficar à vontade para me interromper, perguntar alguma coisa, porque tem várias formas de se manifestar essa baixa autoestima. Uhum. A questão assim de olhar para dentro é uma coisa tão difícil de parar e se conhecer e ver as suas emoções de fato e perceber o É que tu verdade. está precisando mudar. Por que é tão difícil esse processo, na tua visão, Temis? É mais difícil para algumas pessoas, mais para umas do que para as outras, né? Algumas pessoas, elas já têm a tendência de fugir de si mesmo, de fugir das suas dificuldades. Então, assim, é, ela tem uma tendência de querer pintar as coisas mais de cor de rosa, para não ter que lidar Uhum. com o problema. Agora, tem outras pessoas que podem se afundar nesse problema, né? Então, olham tanto para dentro de si que se afundam dentro de si e que não enxergam o mundo como é. Não é toda essa problemática, todas essas questões que ela cria dentro de si, de tanto olhar para dentro, ela esquece do mundo lá fora. Então, assim, depende da pessoa. Mas sempre é muito difícil olhar as coisas como elas são. Muito difícil. Por quê? Porque a gente olha de acordo com a lente dos nossos óculos, né? E a gente cria uma forma mais confortável de lidar para nós com o mundo, com os problemas do mundo, né? Então, olhar para o que está gerando a baixa autoestima é olhar lá para as suas incapacidades, para aquilo que ela não conseguiu lidar, né? E que ela já criou toda uma estrutura para gerar um conforto diante disso, né? Então, há toda uma personalidade que a gente gera para se defender do que mais dói. Então, digamos que a pessoa seja aquela que faz pelo outro. Ela vai ser uma pessoa que ela tem questões muito grandes, fragilidades muito grandes, necessidades muito grandes dentro dela,
mas ela vai dar um jeito de entender que a grande questão, a fonte de amor que ela tem que ter não é dentro dela, não é ela para ela mesma, mas sim é o outro. Então, o outro, fazendo pelo outro, ela vai entender que, fazendo muito, ultrapassando seus limites e fazendo pelo outro, ela vai entender que ela vai, ela vai ter aquela fonte de amor que ela está buscando. Porque, na verdade, todo mundo está buscando, na verdade, permanentemente, é ser amado, é o amor. Mas ela entende que esse amor, todas as pessoas entendem que esse amor vem de fora, né? Uhum. Então vamos desenvolver crenças de como conquistar esse amor fora delas. Quando na verdade, por isso que o primeiro passo é o autoconhecimento, porque na verdade ela não vai encontrar, ninguém vai encontrar esse amor fora. Só vai encontrar dentro. E só a partir daí que ela vai conseguir amar outras pessoas também. Né? Porque não tem, a pessoa não dá o que não tem dentro de si. Uhum. Aí essa pessoa carente a todo tipo de relacionamento, que não sabe dizer não, justamente porque não tem autoestima. Então, ela busca no outro aquilo que ela não tem. Essa Exatamente. capacidade de se amar, essa capacidade de se valorizar. Aí, quando o outro Exatamente. maltrata, ela se sente a pior pessoa do mundo. Puxa, mas eu não sou nada, não sou ninguém. Olha que ser humano que eu sou, uma coisa, né? Mas quando, na Exatamente. verdade, ela não se enxerga a não ser através do olhar do outro, e esse outro que muitas vezes não está nem aí Exatamente. para ela, está maltratando, tá prejudicando ela, né, Tênis? Na verdade, ela não, ela vai fazer tanto pelo outro, que ela vai, inclusive, se viciar nisso. E quando ela, digamos, esse estereótipo, né, vai começar a se viciar nisso, e quando o outro não precisar mais dela, ela vai perder a razão de viver. Porque ali era a fonte, ela precisava ser fundamental na vida do outro para ter uma razão de ser, para ter um valor próprio. Então, o valor está na razão que o outro dá para ela. E quando o outro não precisa, então ela vai ser uma pessoa que vai, inclusive, invadir o espaço do outro. Talvez aquelas pessoas que sejam realmente invasivas, tu não pensou no negócio, ela já acha que tu sabe o que tu quer. Então, aquela pessoa que tu olhou para o lado, ela entende que tu quer um café, vai lá te dar um café. E aí tu tem que tomar Não aquele deixa café. respirar, não deixa respirar. A criatura não respira, não vive. Está sempre controlando, está sempre em cima, mendigando afeto. Eu sempre digo isso. Não mendigo, está mendigando carinho, atenção. Por favor, olha para mim, por favor, me dá atenção, não é, Tênis? Exatamente, é bem isso. E na verdade, o que ela quer, lá no fundo, e ela não vai dizer nem para ela mesma, muitas vezes, ela quer ser tão, tão ajudada e tão auxiliada e vista quanto ela vê o outro, quanto ela faz pelo outro. Então, o que acontece? O outro não vai fazer. Primeiro, porque não é qualquer pessoa que tem essa necessidade de se desconsiderar para agradar o outro. Segundo, ninguém pode adivinhar que está passando isso por ela, porque ela tem um orgulho de ser ela fundamental. Ela ajuda todo mundo e ela não precisa de ninguém. Então ninguém descobre que ela tem essa necessidade dentro dela. E o que acontece? Ela vai se revoltando internamente, se revoltando, se sentindo pouco, e quanto mais sente pouco, mais faz, entra nesse círculo vicioso, quanto mais sente pouco, mais faz, quanto mais faz, menos recebe, mais sente pouco. Né? E aí já entra naquelas questões sistêmicas também, do equilíbrio de dar e receber. Nenhuma relação se sustenta se não tem esse equilíbrio de dar e receber. Qualquer relação vai, com certeza, se não é ao equilíbrio de dar e receber, ela vai se desfazer. Então, acontece. E aí vai se desfazer a relação. O que vai acontecer? A autoestima dela vai baixar mais ainda lá no fundo do poço. Porque ela deu o que ela tinha, o que ela não tinha para o outro. O outro não, ela vai entender que o outro não valorizou. E ela ficou sozinha, sem o valor dela, sem ela mesma. Ela não tem mais nem a si mesma. Que ela entregou para o outro. Né?
Isso é muito importante, né? E não adianta tu falar e dizer, olha, mas será que tu não enxerga? Será que tu não percebe? Ah, o cara não tá mais nem aí, tá noutra É já, mas verdade. ela não consegue perceber tamanho é essa dependência que ela tem dessa outra pessoa, Exatamente. parceiro, E é outro importante filho, outra saber coisa. que ela criou isso. Porque para quem eu sou consteladora também, e para quem trabalha com constelação sabe muito bem, e quem faz constelação sabe que existe essa necessidade do equilíbrio de dar e receber. Mas tu não precisa saber só de constelação, pelo bom senso, quando tu se sente muito pequena perto do outro, muito pequena, muito pouco, tu acaba sim querendo sair. E é isso que ela cria no outro, quando faz demais pelo outro. Ela cria uma. Inconscientemente, o outro se sente tão pouco, porque ele não faz nada por ela. Inconscientemente, se torna insustentável para a pessoa permanecer ali. E aí ele acaba a relação. Acaba. Mas ela que criou isso, porque ela invadiu tanto espaço. Ela, quando, na verdade, uma das coisas que ela teria que fazer é pedir ajuda. Isso ela não estaria fazendo só bem para ela, mas também para outra pessoa. Se sentir importante, se sentir com valor, se sentir capaz. Né? O outro também precisa disso. Talvez não fale, talvez não perceba, porque uma pessoa dessas acaba viciando o outro no Ah, da dependência do outro. Claro, é o oportuno, né? Com ganhos com isso. exato. Aí eu te pergunto, o que que leva uma pessoa, então, enxergar que ela está no seu limite, ela não tem mais nada, nem a si mesma? O que que tu acha? Na verdade, né? Ela começa, o que começa, geralmente a pessoa começa a se dar conta, né, que vai buscar ajuda, vai buscar um autoconhecimento, ela começa a se dar conta quando as coisas começam a dar errado mesmo, né? E começa a dar errado. Porque é algo que não está equilibrado, é algo compulsivo, né? É algo que ela não preenche, não faz feliz, a pessoa começa ou se as coisas não dão errado, ou as coisas, ou um relacionamento acaba, não precisa ser com marido, esposa, não precisa ser relacionamento amoroso, pode ser com amigos mesmo, né? As coisas se tornam tão agressivo para ela que ela chega até a explodir muitas vezes, né? Porque chega que ela se sente explorada e aquilo começa a doer muito. É na dor que a pessoa vai procurar, né? E aí é que tem várias opções, né? Que ela pode procurar de autoconhecimento, mas para perceber. E aí quando ela percebe, ela tem algumas coisas a fazer. No primeiro momento é começar a se analisar todo dia, durante todo o dia, quando é que entra esse padrão de querer fazer pelo outro. Uhum. Quando é que entra a necessidade de fazer sem o outro pedir? Porque assim, a pessoa já quer adivinhar o que o outro está precisando. E aí, por que ela tem essa necessidade? Deixa o outro pedir. Deixar o outro pedir. Num outro momento, depois de fazer isso, quando o outro pedir, analisar, analisar se o que ela vai fazer vai agredir as necessidades e interesses dela. O que eu vou Uhum. deixar de fazer para ajudar o outro? A minha necessidade é menos importante que a do outro? Qual é a prioridade? Por que eu vou abrir mão da minha vida, dos meus limites, de vez em quando até físicos, para ajudar a outra pessoa? O que é, na verdade, que eu estava precisando? Porque, de vez em quando, a pessoa tem uma dificuldade de olhar para o que precisa, para a ajuda que quer, para as carências que tem. Então, olhar o que dói realmente. E o que está fazendo a lei ajudar? Num terceiro momento passar a pedir ajuda. Pedir ajuda. É fazer como um exercício mesmo. Tá? Uhum. Necessidade. Agora eu não vou tentar fazer tudo sozinho. Eu vou dividir essa carga com outra pessoa que me ama. Vou pedir ajuda. Nesse momento, ela vai estar trabalhando a sua autoestima. Né? Vai estar trabalhando o seu empoderamento. Porque o empoderamento nesse tipo de pessoa se dá
por acabar com o orgulho de ter que ser a fundamental na vida do outro. E se permitir ser também ajudada, importante a tal ponto de ser ajudada também. E não só importante pelo fato de ser ajudante, né? Então, isso vai, embora esteja pedindo ajuda, nesse tipo de pessoa, ela vai estar se empoderando pedindo ajuda, né? O que aparentemente parece contraditório, mas não é. O pedir ajuda, muitas vezes, é o que empodera, é permitir que o outro dê o valor devido a ela, né? Que outro tipo de autoestima a gente pode comentar aqui para quem está nos ouvindo agora? De repente não tem um relacionamento, né? Está sozinha, mas está com uma autoestima lá embaixo. Então, que outro exemplo pode dar? Bom, tem algumas pessoas, e, assim, e essas pessoas realmente têm uma autoestima bem baixa, que são aquelas pessoas que eu mencionei antes, e que passa a vida meio que se comparando com outras, né? Elas têm uma tendência à depressão, uma tendência à tristeza, porque elas entendem que elas são menos mesmo. Elas se comparam, de vez em quando até não aparentam. Elas fingem ter uma pose X, mas elas estão lá por baixo mesmo, né? Elas estão tentando esconder dos outros aquela baixa autoestima, aquela coisa de se achar menos, de achar que eu não sou bonita como a outra, eu não sou competente como o outro, eu não sou importante como o outro, não tive. Aí começa um padrão meio de vitimismo, porque eu não tive as oportunidades que o outro teve, porque eu não tive. E aí começa a se sentir pena de si mesmo, né? Então, entra numa baixa autoestima, começa numa baixa autoestima, e aí começa a baixa autoestima começa a fazer com que ela entre num padrão de vítima, de se sentir pena, de querer se dar aquela atenção como se ela fosse a coitada do mundo. E isso realmente é um padrão, tá? Porque ela entende que, sendo triste, ela vai conseguir o amor que ela tanto quer. E aí ela não toma atitude para fazer o que o outro faz, para tentar ser até melhor, quem sabe vai até ser melhor do Não, que a outra. exatamente. É exatamente porque ela tem um foco no sentimento da rejeição. Eu fui rejeitada porque eu sou diferente. Ela se sente diferente de todo mundo. E ela acha também que ela tem que ser especial, tem que ter algo muito único para ser amada. Então ela vai encontrar uma coisa que ninguém tem, mas ao mesmo tempo é muito diferente. Então vai estimular também ela a ser mais diferente ainda. É uma crença dela. Então, vai se isolar porque ela é diferente, porque ninguém entende ela. Vai se isolar e vai se sentir triste porque se sente solidária e se sente menos que os outros. E aí, nessa tristeza, as pessoas vão olhar para ela e dizer, nossa, como ela, coitada dela. Vão lá, dar atenção, o que ela está precisando, vamos dar um colo para ela. Inconscientemente, ela vai compreender que, estando triste, ela consegue amor. E isso vai estimular ela a ser mais triste ainda. E ela vê, inclusive, uma beleza na tristeza, porque ela tem um olhar meio artístico, assim, aqueles poetas tristes, né? Então, ela acaba se apegando a essa tristeza. Mas só que essa tristeza não tira ela do fundo do poço, só coloca ela mais, porque ela se sente cada vez menos, né? Então, o outro está lá agindo, acontecendo, sendo bem-sucedido, com o relacionamento dos sonhos, com uma vida que ela sempre quis, e eu estou aqui na minha tristeza, não consigo sair de casa porque ninguém gosta de mim, porque não sou diferente de todo mundo, não tenho condições, porque eu não tenho as condições que o outro tem. E acaba que acaba atraindo relacionamentos não só oh, relacionamentos homem-mulher ou românticos, mas qualquer relacionamento que estejam nesse padrão de inferioridade. Estimulem isso, né? Porque ela se identifica com isso, então ela vai atrair isso. Uhum. E aí, então, a vida dela se torna uma vida de uma coitada, né? E aí,
tem formas de lidar com isso. Tem formas, a primeira forma é se dar conta que ela tem uma tendência a ver o negativo. O negativo no mundo, o negativo em si, o negativo em tudo. E reprogramar a mente mesmo, né? Reprogramar com repetição, chegar lá e dizer, toda vez que achar ruim uma coisa, que achar que ela é vítima, que achar que alguma coisa está dando errado para ela, que alguma coisa é ruim, cancelar, dizer, não é isso. Chega, não é. E dizer que ela é, eu sou bonita, eu sou valorosa, eu tenho valor, eu sou isso. Então, falar, eu sou inteligente, eu sou poderosa, eu sou. Isso é uma reprogramação mesmo. Está ensinando o cérebro a entender isso, né? E fazer isso por muitos e muitos dias, né? De preferência uns 80. E que outro exemplo que a gente pode dar, assim, de autoestima, de que a pessoa não está com autoestima legal? Também tem outros exemplos, por exemplo, acho que deu um barulho aqui no meu computador. E tem outras formas também, por exemplo, aquela pessoa que não acredita no seu potencial, que ela não acredita em nada. É uma pessoa que duvida que as coisas vão dar certo. Aquelas pessoas, uma pessoa muito ansiosa na vida, que é muito ansiosa, e então começa a ficar, a achar que tudo vai dar errado, tudo vai. Aquelas pessoas que se precavem de tudo, né? Essa pessoa, ela não acredita na boa intenção do outro, ela não acredita não acredita que algum projeto vai dar certo. Ela sempre vendo o lado ruim das coisas, sempre se preparando para que dê errado. Essa pessoa, ela também não acredita no seu potencial. Ela não acredita que ela vai dar certo. Ela desconfia das suas capacidades. E, na verdade, ela tem muita capacidade. Só que ela desconfia, então ela se torna uma pessoa que parece aparentemente fraca, aparentemente que precisa muito da opinião do outro, que olha que precisa ela se apega, ela meio que idolatra alguma pessoa, porque ela desconfia tanto dos outros. Quando uma pessoa chega a ganhar a confiança dela, ela meio que idolatra aquela pessoa. Então tudo que a pessoa fala, ela diz amém. Ela se torna muito fraca e o outro muito forte. Né? Uhum. Lembrando que acontece sempre a questões sistêmicas, aí essa do um muito forte e um muito fraco, nada se sustenta, acaba, e ela se sente, também entra no negócio de não acreditar mais em si, porque nada dá certo, porque ela se coloca muito abaixo. Então, essa pessoa também, ela tem que fazer um exercício, primeiro, a ansiedade dela, parar a ansiedade com a respiração, fazer um exercício de respiração, para oxigenar o cérebro e tirar ela do padrão ansioso. Depois disso, ela primeiro começa a duvidar muito das decisões que ela vai tomar. Começa a duvidar, não, mas se isso der certo, se isso não der certo, se aquilo acontecer, mas não age, não vai para ação, porque começa a pensar demais. Essa pessoa tem que, no segundo momento, tem que buscar a opinião de quem vai dar força. Ela sabe que aquela pessoa vai dar força, vai lá e pergunta o que ela acha. A pessoa vai dar força. Ela vai se amparar na sua opinião. E no terceiro momento é começar a decidir por si. E decidir assim de uma forma imediata. Decidir e agir. Não esperar para agir, não ficar analisando a sua decisão. Decidiu, age imediatamente, depois pensa. Porque essa pessoa não vai partir para ação, essa pessoa não vai conseguir agir. Ela vai começar a entrar naquele esquema de ansiedade da cabeça dela, e ela não vai conseguir agir, ela vai estagnar. Sabe aquela coisa que a pessoa paralisa? É essa pessoa. Então, e ela se desempodera muito com isso. Porque ela entende que ela não tem a força que o outro tem. O outro faz, o outro acontece também. E ela paralisa. Então, É o medo. Perde a força e ela acaba acreditando cada vez menos em si. Ela começa a se sentir mesmo fraca, né? Aquela pessoa é fraca, chega até a meio que se curvar de tão tensa, né? Num processo de autoconhecimento, ela vai se abrindo para a vida, né? Eu gosto de falar com os meus clientes que tem isso, que
aos poucos até a postura vai melhorando. Eles nem percebem. Mas, mas a postura melhora, né? Porque começa a se abrir, começa a se empoderar naturalmente. Mas por quê? Porque sempre teve esse poder dentro de si. Ele perdeu porque não acreditava, duvidava de tudo, principalmente de si. Hum, que legal, Temes. E quais são outros fatores que podem interferir na baixa autoestima? Não sei se tem mais alguns exemplos para Tenho colocar. vários exemplos, tenho vários, né? Eu tô me segurando porque eu não sei o tempo, mas enfim, mas tem vários exemplos. Por exemplo, existe aquela pessoa que está sempre de bem com tudo, está sempre concordando com todo mundo, está sempre aceitando tudo. Então, quer dizer, ela compreendeu lá, né, na sua infância que ela tinha que estar fazer ficar tudo bem com todos e tudo, com tudo e todos, né? Então ela vai compreender que para ser amada ela tem que se apagar. E se ela se posicionar, é mais um conflito que pode advir disso, né? Então ela entende que se ela se apagar cada vez mais amada ela vai ser. Só que na verdade lá no fundo ela quer ser vista, ela quer ser enxergada, ela quer que deem a importância para ela. Mas ela vai criar uma personalidade que concorda com todo mundo, que está tudo bem como está, vai ser uma pessoa muito mediadora, vai deixar todo mundo em paz uns com os outros, vai fugir do conflito, porque ela Vai não se quer anular. Vai se anular como e ser vai se humano. anular, vai se anular, vai ser uma pessoa muito agradável, mas ao mesmo tempo vai ser tão agradável que vai desagradar muitas vezes. E aí que ela vai sentir o baque, que talvez ela venha procurar outro conhecimento. Por quê? Porque quando ela desagradar por agradar, ela fez tanto pelo outro, se transformou tanto no outro, que era o que o outro queria fazer, ela fazia, o que o outro pensava, ela pensava, e tá tudo bem. Na verdade, não pensava, mas não manifestava, que o outro vai cansar, Hum, vai dar no pé, né? E assim, eu não tô, sempre só lembrando sempre que não é só relacionamentos de românticos, afetivo. é isso, qualquer relacionamento, né? Profissional, de amizade, na família. A pessoa cansa de ter uma pessoa que sempre concorda contigo e não tem opinião para nada. Hum, E o que acontece? Vai embora. Porque quando te relaciona, em qualquer relacionamento, quando tu te relaciona com outro, tu quer outra pessoa, tu não quer a ti mesmo. Tu busca outra pessoa. Quando uma hum, pessoa se transforma em ti, tu cansa. E é isso que acontece. E ela se transforma tanto no outro e assim não tem opinião para nada que a outra pessoa se cansa. E aí o que acontece? Ela perde a razão, perde cada vez mais, começa a se afundar mais, porque não se despersonalizou totalmente e agora ela fazia tudo que era pro outro. E agora não tem mais o outro, o que ela vai fazer na vida dela? uhum. E aí o trabalho com ela é exatamente ela exercitar, porque ela acaba se esquecendo do que ela gosta. Ela já nem sabe mais quais são os gostos dela, as vontades dela, o que é importante para ela ou não. Né? Então, tudo que tu vai perguntar para uma pessoa dessas, o que ela gosta, ela vai dizer que gosta de fazer o bem para o outro. É isso que ela gosta. Ela se identifica com o que é bom para o outro. Então, o exercício primeiro essa pessoa ela meio que meio que se anestesia. Quando ela vai falar do que é para si, ela entra numa preguiça interna de, nada é importante, tá bom assim mesmo, tá bom, tá tudo na paz, tá bom, né? Então ela se anestesia quando ela fala sobre si mesma. Então ela perde até a força física corporal. Essa pessoa vai precisar de um exercício de alto impacto. Coloque força, gana no corpo. A partir daí a gente pode fazer um trabalho de fazer ela falar não. Então vai lá, o que que tu realmente pensa sobre isso, esquece o que o outro pensa, né? O que tu pensa, e agora compara com o que o outro pensa. O que que tu discorda? Fazer um exercício de ela compreender o que que ela discorda, qual é a posição dela, o que que ela poderia dizer não para o outro. E fazer um exercício de ir lá, aos poucos, manifestar a opinião contrária do outro, né? Uhum. Ela não consegue.
É uma coisa mais forte que ela. Quando ela vê, ela está concordando, está tudo bem. E ela então tem que fazer um exercício de dizer não, de contrariar. E depois fazer um exercício de compreender o que é importante para ela, o que seria fundamental na vida dela, que faria toda a diferença na vida dela. Que ela poderia fazer para ela mesma, que faria diferença, ia fazer a coisa mais importante mesmo, a central, por exemplo. Vai fazer a diferença fazer o exercício, então é fazer esse exercício mesmo que doa. Mesmo que seja um sacrifício muito grande, é fazer o exercício. E isso priorizar acima de qualquer outra coisa. E a partir disso começar a dizer, não, não, eu tenho o meu exercício. Não é exemplo, né? Eu tenho o meu exercício. Esse exercício não sai daqui. Qualquer pessoa que queira alguma coisa no horário do meu exercício, não vou fazer. Então, começar a fazer esse trabalho, mas é um trabalho de formiguinha, porque é um dizer não muito pequeno que começa. Porque ela realmente se anulou de tal forma, e ela vai criando uma revolta dentro dela que ela nem sabe de ser anulada de ser anulada durante toda essa vida. E aí chega num ponto que talvez uma pessoa assim nunca chegue a falar dessa revolta, mas pode chegar num ponto que pode explodir de tal forma que não dá para salvar mais nada. Denis, mas que baita aula, quantas pessoas vão se identificar com esses vários exemplos que tu trouxe, assim, muito bacana, super riquíssimo. E aí eu te pergunto assim, para a gente encerrar, qual a mensagem que tu deixa para essas pessoas que estão te ouvindo agora? Elas não estão bem, elas querem resgatar sua autoestima. Qual é a primeira coisa que tu diz? Faz isso. Bom, eu acho que a principal coisa é elas saberem, primeiro, que o que tá de ruim, o que está incomodando, está querendo mandar uma mensagem. É como uma febre, uma doença. Ela tá ali, tem um porquê de estar ali, esse incômodo, né? E esse incômodo sempre está te chamando para olhar para o teu potencial. Sempre. Tá te chamando para olhar para quem tu realmente é, por trás desse incômodo, por trás dessa visão pequena de ti, pouca de ti. Tem algo muito grande por trás que tu tem que olhar. Então, que vá em busca, não interessa a forma de autoconhecimento, terapia, qualquer coisa que tu vá buscar. Vai em busca desse potencial. Porque quando começa a incomodar, é que tá pulsando, porque esse potencial tá louco para sair para fora. E quer gritar. Só que tu tem que dar vazão. E tu vai dar vazão a essa teu poder, a essa tua força, é conhecendo. Te conhecendo. Conhecendo o que está por trás disso. Todo mundo tem uma força gigantesca. Todo mundo tem um potencial gigantesco, uma luz para brilhar. Só que a gente tem que dar oportunidade para essa luz. A gente não tem que focar no que está levando para o outro lado. Uhum. Então, eu acho que é isso, é buscar realmente isso. Buscar olhar para essa dor como uma amiga que está querendo te mandar uma mensagem. Muito legal, Temis. Te agradeço muito por essa oportunidade de Eu tu que estar aqui agradeço. com a gente, dividindo todo esse teu conhecimento. Muito Eu que obrigada. agradeço muito, foi muito especial para mim. Espero que as pessoas consigam utilizar isso de uma forma positiva na sua vida. É o que eu mais quero realmente. Eu sei o quanto isso foi transformador para mim, vejo nos meus entendimentos o quanto é transformador, e eu espero de coração que esse pouquinho que eu dei aqui talvez possa mudar muito dentro de cada um. Com certeza. Muito obrigada. Um grande abraço, Temis. Gratidão, grande beijo.